Bom, a gente vai falar sobre saúde pública. Nesse ano, o Brasil pode registrar o maior número de casos de dengue da história. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, admitiu ontem, em um pronunciamento de rádio e TV, que o país enfrenta um aumento preocupante no número de ocorrências da doença. No entanto, até o momento, o Ministério da Saúde ainda não divulgou o calendário de vacinação que será seguido pelo SUS. Inicialmente, o governo anunciou que a imunização começaria este mês na população de regiões endêmicas. Já são quase 400 mil casos prováveis de dengue em 2024. O país também registrou 41 mortes e outros 265 óbitos estão sendo investigados. Hoje, o Rio de Janeiro registrou a primeira morte pela doença em 2024. A vítima é um homem de 45 anos que foi atendido pela unidade de pronto atendimento da Maré. Mais 3 mortes suspeitas de dengue estão em investigação na capital fluminense. Bom, Ana, a situação preocupante que a gente está vivendo aqui no Brasil, epidemia de dengue, e a vacinação na rede pública ainda não começou. A previsão do governo aí é vacinar 3 milhões de pessoas nesse ano, número baixíssimo, né? Atendendo a um público-alvo aí de 10 a 14 anos. E vale lembrar, muita gente pergunta, né? Existe a vacina contra a dengue também aplicada na rede privada desde junho de 2023, desde o ano passado. E aí a rede privada, claro, para quem quiser tomar cada dose, são 2 doses, o esquema vacinal da vacina contra a dengue, aí custa cerca de R$ 450. Mas o fato é que na rede pública, no SUS, a vacinação aqui no Brasil ainda não começou. Pois é, Paula, a hipocrisia, né? Passamos por uma CPI da Covid, porque o governo do presidente Bolsonaro foi acusado de não comprar vacinas contra a Covid, vacinas que ainda estavam sendo feitas, que não havia, né, não havia disponibilidade no mercado, que o nosso Congresso precisava aprovar as compras dessas vacinas, e o Congresso só aprovou 4 meses depois que as primeiras vacinas apareceram na Inglaterra e aqui nos Estados Unidos. E agora nós estamos falando de vacinas que já existem no mercado, vacinas que já foram testadas, vacinas que não estão sob caráter experimental. E, no entanto, o que acontece com esse governo? O que acontece é que a ministra da Saúde, a Nízia Trindade, está mais preocupada em empurrar goela abaixo dos pais a vacinação contra a Covid em crianças, uma vacina experimental. Eu vi ontem, Paula, um vídeo nas redes sociais de uma entrevista daquela cantora que se diz infectologista, não sei se ela tratou alguém durante a pandemia, aquela cantora que fez parte da CPI da Covid, dizendo que vacinas da Covid, contra a Covid em crianças, elas previnem a doença. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. E não vi a tal infectologista endereçar exatamente a preocupação hoje no Brasil com as vacinas contra a dengue. Campanhas, o governo deveria estar fazendo campanhas assim, em números extraordinários, porque é uma situação extraordinária histórica. Campanhas de prevenção da dengue, de uma maneira como precisa ser feito nessas situações. E, no entanto, não é isso que a gente vê, né? Agora, o que esperar de um ministério, de um governo que só tem nos seus ministérios apenas seus asseclas que não são nada técnicos? Nenhuma pasta ali é técnica, nenhuma. Esperar o quê? Infelizmente, quem vai pagar é a população mais pobre, é a população que depende do Sistema Único de Saúde.